Irmãos, hoje nós encerramos o tema Corações Curados, Corações Incendiados. E essa representação, ela nos ensina muita coisa. E hoje nós vamos falar sobre a importância do perdão. Muitas vezes nós temos alguma visão distorcida do que é perdão. E antes de começar a palavra, eu quero falar sobre 3 verdades sobre o perdão. Se tem algo que você precisa lembrar hoje, lembre-se desses 3 pontos. Depois você ouve o restante, mas grave isso. Primeira verdade, repita comigo. Perdão não é sentimento. Às vezes você passa 20 anos, como essa representação, esperando sentir, eu não sentir. Irmãos, perdão não é sentimento. Muitas vezes a gente está esperando ter vontade. Eu não senti vontade de perdoar. Mas, biblicamente, perdão não é sentimento. Perdão é decisão. Perdão é obediência. O Senhor nos ensinou a obedecer, não a sentir de concordar ou de sentir de estar bem para fazer isso. Então, o próprio Jesus nos diz o quê? Perdoem e serão perdoados. Então, perdão não é sentimento, perdão é decisão. Segunda verdade que nós precisamos aprender, na verdade todos nós já sabemos disso. Segunda verdade que nós precisamos saber sobre o perdão, repita comigo, perdão não é merecimento. Muitas vezes a gente passa 20 anos como essa representação, ou 10, ou 5, ou 1 mês, não perdoando alguém porque a gente fala, a pessoa não merece. Se fosse merecimento, não precisaria de perdão, seria pagamento. Perdão não é merecimento, perdão também é você abrir mão da razão, é graça, é misericórdia. Se nós somos perdoados por Deus, meus irmãos, por que nós não podemos perdoar o nosso irmão? Efésios 2:8 diz o quê? Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é presente, é dádiva de Deus. Assim como nós somos perdoados e somos salvos pela graça de Deus, nós não podemos esperar merecimento do nosso irmão para perdoar. Porque o Senhor nos perdoou e nós tínhamos muitos pecados. E o Senhor nos perdoou não por merecimento, mas por amor. E a terceira verdade sobre o perdão, repita comigo, perdão é libertação. Irmãos, o perdão não apenas beneficia quem recebe, que de fato beneficia, porque a pessoa se sente bem, fala, me sinto bem de saber que eu fui perdoado, que eu resolvi uma situação, que a pessoa me compreendeu ou me perdoou. Mas o perdão ele não beneficia somente aquela pessoa que recebeu o perdão, mas principalmente ela concede algo diferente em você, ela beneficia você, porque você resolve a sua vida. Você se liberta de prisões, você se liberta de acusações, de comparações e tantas outras coisas. Provérbios 17:22 diz que o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome as forças. Versão NVI. Versão NVI diz que um espírito oprimido resseca os ossos. Irmãos, a ciência confirma que pessoas que perdoam, elas vivem menos estressadas. A ciência confirma que pessoas que perdoam, elas têm melhor imunidade e mais qualidade de vida. Isso é científico. Então olha para o seu irmão e diz assim, se você anda muito estressado, você precisa perdoar mais. Porque, irmão, se você perdoa, você não estressa. Você está estressado porque você não liberou no seu coração. Quanto mais nervoso você está, menos perdão tem. É por isso que a Bíblia diz que um coração bem disposto, um coração alegre é um bom remédio. Porque a gente se sente bem resolvido. E quem é bem resolvido não faz comparação. Quem é bem resolvido não fica competindo. Porque o bom remédio é um coração alegre. Então essas 3 verdades, irmãos, eu não tenho dúvida que você já ouviu, já sabe disso. Mas muitas vezes na hora do sentimento, da chateação, nós ignoramos tudo isso. Então repita comigo, perdão não é sentimento. Perdão não é merecimento, perdão é libertação. Então, irmãos, o perdão é uma decisão, não um sentimento. O perdão é graça, não merecimento. E o perdão é libertação, não prisão. Sabe qual é o problema? Quando a gente falta perdão, quando a gente não libera perdão, a gente está preso numa cadeia, numa prisão que nós mesmos temos a chave. Só depende de você para resolver isso, só depende de você de abrir essa porta. Mas você prefere muitas vezes estar preso nessa prisão, por quê? Por causa do orgulho, da soberba, da razão. Você está com a chave, é só resolver e abrir. A falta de perdão é como você está preso em um ambiente, preso numa prisão, e você mesmo está com a chave dessa prisão. Então nós precisamos entender, irmãos, que o perdão não é merecimento, o perdão não é sentimento, o perdão não é opcional, o perdão é
necessário para que a gente possa viver o propósito de Deus, irmãos. Até porque biblicamente não tem como eu ser como Cristo se eu não perdoo, porque Cristo nos perdoou. E antes de nós entrarmos aqui sobre a importância do perdão, Mateus 18, 23 ao 35, depois você lê, conta a história de um servo que chega ao seu senhor, e diante daquele momento que ele devia, a Bíblia diz 60 milhões de moedas, que eu converti para os dias de hoje, dá 2.800.000 reais. E ele devia esse valor, e ele implorou por misericórdia, e aquele senhor perdoou ele. Ele foi perdoado de uma grande dívida. Mas saindo da presença daquele senhor, daquele rei, ele encontra um conservo que devia 100 moedas de prata, convertendo para os dias de hoje 4.700 reais, só para fazer uma comparação. 2.800.000, 4.700 reais. E aquele servo, diante do seu conservo, que é o servo do servo, ele não perdoa a dívida dele, e ele manda aquele conservo para a prisão. E diante disso, quando o senhor fica sabendo, o rei fica sabendo de tudo isso, ele fica indignado, irmãos, porque nós não podemos usar 2 pesos e 2 medidas. Muitas vezes nós queremos ser perdoados por Deus, e fomos perdoados por Deus, mas nós não queremos perdoar o nosso irmão, porque ele não merece. Ei, mas você merece ser perdoado por Deus? Não, eu não perdoo, porque isso eu não admito. Imagine se Deus fosse dessa maneira. Eu não admito o que o Léo fez. Não vai para o céu, porque eu não concordo, porque eu estou chateado. 2 pesos, 2 medidas, irmãos. Muitas vezes nós somos esse servo que deve 2.800.000, e nós imploramos por perdão. Deus, perdoa. Deus, me dá uma oportunidade. Mas eu não ajo da mesma maneira com aquele conservo que deve 4.700 reais. Não, você não merece, você é um sem vergonha. Sabe, irmãos, muitas vezes é 2 pesos, 2 medidas. Nós queremos o perdão de Deus, mas nós não queremos perdoar. Nós queremos ser amados, mas nós não queremos amar. Nós queremos oportunidade, mas não queremos dar oportunidade. Queremos ser reconhecidos, mas não queremos reconhecer. Quando a Bíblia diz que se você perdoar, você será perdoado, nesse contexto aqui que nós lemos aqui de Lucas 6,37, depois você lê, é aquele que fala, dá e vos será dado. Sabe, é um contexto de você vai receber aquilo que você dá. É aquele, não julgue para não ser julgado, não condene para não ser condenado. Sabe, o que nós temos dado é o que nós vamos receber. O que nós estamos entregando? O que nós estamos cheios? Nós falamos semana passada sobre isso. Aquilo que eu estou cheio é o que eu transbordo. Se eu estou cheio de razão para não perdoar alguém, é porque eu não entendi o que é o perdão de Deus. Porque se eu me acho na razão de não perdoar alguém, isso não tem nada a ver com Cristo, meu irmão. Porque nós não mostramos quanto nós somos bom ou parecido com Cristo nas coisas boas. Nós mostramos quanto nós somos parecidos com Cristo naquele momento que nós estamos sendo crucificados como Cristo. Fala, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Mas o perdão tem que ser a base, irmãos. Mateus capítulo 6, se puder abrir por favor, Mateus 6:12. Esse texto é uma parte da oração do Pai Nosso. Cantamos quase agora uma canção que fala sobre a oração do Pai Nosso. E esse texto, depois você lê, o capítulo 5, 6 e 7 faz parte do Sermão da Montanha, que Jesus está ensinando as boas aventuranças, Jesus está exortando e preparando os discípulos. E nesse momento que ele está falando sobre a oração do Pai Nosso, ele diz assim, perdoa-nos as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, aqueles que nos fazem mal, aqueles que nos ofenderam. Jesus está nos ensinando, irmão, se eu quero o perdão de Deus, eu preciso agir da mesma maneira e perdoar aquele que me ofendeu. A Bíblia diz, perdoa-nos as nossas dívidas da mesma forma que nós perdoamos aqueles que nos têm uma dívida, ou nos ofenderam, ou são os nossos devedores. Agora eu te faço uma pergunta, meu irmão. Se Deus for te perdoar da mesma maneira que você perdoa seu irmão, você seria perdoado por Deus? Responda para você mesmo. Se Deus colocasse essa aplicação nesse momento e falasse, vamos então lá, vamos usar a mesma balança. Perdoa e serão perdoados, como diz lá Lucas 6,37. Vamos usar a mesma balança. Perdoa as nossas dívidas como nós também temos perdoado os nossos devedores. A pergunta que eu te faço hoje, e responda para você mesmo é,
Se Deus fosse considerar o quanto que você perdoa o seu irmão, você seria perdoado por Deus? Porque Jesus está nos ensinando na oração, dizer o quê? Eu quero ser perdoado. E eu quero ser perdoado da mesma maneira que eu estou perdoando meu irmão. É exatamente isso que está dizendo. Então, irmãos, o perdão, ele é uma base, é um pilar da vida cristã. Não tem como eu me parecer com Cristo se o perdão, ele não faz parte da minha vida. Ei, deixa eu te dizer um negócio, presta atenção. Perdão não é opcional, perdão não é se eu quero. Não tem sentido nenhum isso. Porque quem compreende o tamanho do perdão de Deus, quanto mais perdoado, a Bíblia diz, é que nós entendemos o quanto nós somos amados. Se você não perdoa, é porque você não se sente tão amado. Então nós precisamos entender isso, irmãos, para que a gente possa reavaliar a nossa vida e entender que viver o propósito de Deus é muitas vezes abrir mão. Porque às vezes a gente tem uma dificuldade de entender que o evangelho não é sobre ganhar, o evangelho é sobre perder. E o perdão, irmãos, nada mais é você liberar a sua vida para viver o propósito. Deixa eu te dar um exemplo prático. Se todas as vezes que fala de alguém te incomoda e fecha seu coração, isso é um sinal de ofensa, que você não está bem, você precisa resolver o seu coração. E a falta de perdão, ela é tão terrível, que ela estraga ambientes, irmão. Você pode viajar para Dubai, você pode viajar para o Nordeste, mas se você não estiver bem resolvido com alguém, quando falar dessa pessoa, você acaba seu momento, acaba a sua diversão, acaba seu café da manhã, acaba a sua piscina. Existe uma frase que diz que guardar mágoa ou falta de perdão é como carregar um defunto nas costas. E quanto mais mágoa, quanto mais falta de perdão, mais pesado fica e mais vai ter aquele mau cheiro. Então nós temos que entender, irmãos, isso era uma das formas de condenação antigamente. Que a pessoa ela era punida dessa maneira. Sabe, o quanto que nós queremos carregar um defunto nas nossas costas, além do peso, o mau cheiro, mas muitas vezes, espiritualmente falando, nós estamos vivendo dessa maneira, você não está bem resolvido, você está carregando um defunto nas suas costas, nada faz sentido, nada está bom. A grande questão é que a falta de perdão, irmãos, trava a nossa vida. A falta de perdão, ela paralisa, mas o perdão libera, o perdão abre caminho. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente entende errado o que é perdão. Perdão é ficar quieto. Não, perdão é não brigar mais. Perdão não é não brigar mais. Perdão é estar bem resolvido com aquilo que aconteceu. Perdão não é colocar uma pedra em cima. Existe uma grande mentira que diz assim: o tempo vai resolver todas as coisas. Mentira, o tempo não resolve nada. O que resolve é sentar à mesa, olhar no olho, pedir perdão, abrir o coração. O tempo não vai resolver nada. Nessa encenação nós vimos, 20 anos se passaram. O que resolveu? Foi o tempo? Não. O que resolveu foi o quê? Olho no olho, perdão, sensibilidade, deixar o orgulho de lado, humildade. O tempo não resolve nada. Sabe, irmãos, e quando nós falamos disso, é muito fácil a gente aplicar no contexto igreja. Mas quantas vezes nós temos um problema com um irmão de sangue? O problema com os pais ou com os filhos. E por causa do orgulho nós quebramos a família. Por causa de orgulho nós não temos mais comunhão. Por causa de orgulho, porque em nome de ter a razão, eu prefiro perder. Que na verdade você não quer perder, você quer ganhar, né? Porque ninguém faz isso. O orgulho faz você achar que você ganhou, mas está perdendo. Então eu quero falar sobre alguns princípios importantes sobre o perdão. Primeiro princípio. Nós precisamos perdoar como nós somos perdoados. Se você não perdoa, é porque em algum momento você não se considera perdoado. Só acusa quem se sente acusado. Só condena quem se sente condenado. Olha o que a Bíblia diz em Efésios 4:32. Efésios capítulo 4, versículo 32. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Irmãos, olha o critério e a base. Como que eu devo perdoar? Como Cristo me perdoou. Se eu fui perdoado, eu preciso perdoar. A Bíblia diz o quê? Em vez disso o quê? De briga, de
contrito, de indisposição, faz o quê? Seja bondoso, tenha compaixão. Sabe, que isso seja recíproco e perdoe um com o outro. Sabe, perdoa um ao outro como Deus nos perdoou. Irmãos, quando nós entendemos que nós somos perdoados, e nós não fomos perdoados porque nós merecíamos, ninguém merece perdão aqui. Então, quando nós entendemos isso, irmãos, nós entendemos que nós recebemos graça, e a graça é o padrão de Cristo. E quando a gente recebe graça, a graça libera graça. Quando a gente recebe, aquilo que a gente dá é o que a gente recebe. Se você receber o perdão de Deus, você vai dar perdão. Mas se você está recebendo briga, você vai querer dar briga. Se você recebeu injustiça, você vai querer dar injustiça. Mas ei, para onde nós estamos olhando? Porque se eu olho para Cristo, eu vou dar o que Cristo me deu. Agora, se eu olho para a circunstância, eu vou querer dar o que a circunstância me deu. Mas ei, qual que é a nossa direção? Qual que é a nossa base de linha, de decisão? Porque, irmãos, maus exemplos, coisas erradas, nunca podem ser desculpa para a gente não fazer o que é certo. Ah, mas eu fiz isso porque ele fez. E daí? O seu exemplo não é ele fez, o seu exemplo é Cristo. Ah, mas eu xinguei porque ele me xingou, eu falei palavrão porque ele falou, eu bati porque ele bateu primeiro. Ei, mas qual que é a nossa referência? É Cristo. Então muda tudo. Nós damos o que nós recebemos. Então eu não vou dar o que eu recebo do meu lado, eu vou dar o que eu recebo de cima. Quanto mais eu sou perdoado, mais eu perdoo. Quanto mais eu entendo que eu sou amado, mais eu perdoo. Então, irmãos, isso fala sobre a respeito de se parecer com Cristo. Ou seja, eu perdoo porque eu fui perdoado. Eu não estou dando nada do que eu não recebi. Como Pedro e João, lá em Atos 3, eles dão o que eles exatamente receberam. Eu não posso dar o que eu não tenho. Eu não posso dar o que eu não recebi. Então, eu perdoo por quê? Porque primeiramente eu fui perdoado. Eu amo por quê? Primeiramente eu fui amado. Deus me amou primeiro, como a Bíblia diz. Irmão, você não vai dar nada do que você não recebeu. Você está dando o que você recebeu. E se você não está dando, é porque em algum motivo você acha você melhor do que o seu irmão. Quem realmente entende a profundidade do perdão de Deus, irmãos, para de justificativa, para de querer explicar. Porque quando nós entendemos a profundidade do perdão de Deus, nós entendemos que nós somos pessoas imperfeitas, perdoados por um Deus perfeito. E da mesma maneira que Ele perdoa alguém imperfeito como eu e como você, nós não temos justificativa para não perdoar alguém imperfeito como nós. Porque todas as vezes que nós falamos, eu não perdoo porque ele não merece, você está se julgando melhor, como se você merecesse o perdão de Deus. E nós não merecemos o perdão de Deus. Então nós perdoamos porque nós fomos perdoados. Eu só entrego o que eu tenho, irmão. A segunda coisa que nós aprendemos sobre a importância do perdão. Eu perdoo para permanecer debaixo do perdão. Se eu não perdoo, irmãos, eu não estou debaixo do perdão. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 6, versículo 14 e 15. Mateus 6, 14 e 15. O seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas, se vocês se recusarem a perdoar os outros, o seu Pai não perdoará os seus pecados. Olha para o seu irmão e diz assim, isso não é opinião, isso é Bíblia, tá? Isso não é o que o pastor acha, isso não é o que o irmão acha, isso é Bíblia. Então a Bíblia está dizendo o quê? Você quer ser perdoado? Quem quer ser perdoado por Deus? Então você precisa perdoar também. Porque a Bíblia está dizendo que o seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra você. Não, mas eu não admito falar isso de mim, eu não admito ter pecado contra mim, eu não admito ter sido injusto comigo. Se você não perdoar, irmão, você está anulando o perdão de Deus sobre a tua vida. Mas ele não merece, você também não merece, eu também não mereço. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, nós bloqueamos a graça de Deus. Porque quando diz aqui, se nós recusarmos a perdoar os outros, o meu Pai, o seu Pai Celestial, não perdoará os seus pecados. É mais ou menos assim, a graça de Deus não está para os perfeitos. Quem é perfeito não precisa de graça de Deus. A graça de Deus é para quem tem dívida, a graça de Deus é para aqueles que são imperfeitos, a graça de Deus é para quem precisa do favor. Porque o que é graça? Favor merecido. Então, quando nós entendemos isso, que nós somos, sem a graça de Deus, nós somos miseráveis.
Sem a graça de Deus, é uma palavra forte, mas sem a graça de Deus nós somos desgraçados. Nós não somos desgraçados porque nós contemos a graça de Deus. Quando nós entendemos que nós temos a graça, nós liberamos o céu para ser perdoado, para ser amado. E para quando o diabo olhar para nós, não olhar mais o Douglas cheio de defeito, mas olhar Cristo em mim. Então quando eu vivo a graça de Deus, é exatamente isso que nós vivemos. Mas quando eu bloqueio a graça de Deus por causa da razão, da justiça própria, então eu bloqueio a graça. E se eu bloqueio a graça, eu não recebo perdão. Porque, irmãos, eu não tenho nada de bom. O diabo não vai atuar na minha vida, não é porque tem medo de mim, mas é porque quando ele olhar para mim, ele vai ver Cristo. Sabe, isso é verdadeiro para todos nós. O que nos protege do diabo não é o quanto que você é bom, o quanto que você é fervoroso, mas é o quanto ele vê Cristo em você. Da mesma forma Deus, irmãos. O que faz Deus não nos matar ou nós não irmos para o inferno não é porque a gente é bonzinho, mas é porque Deus vê Cristo em nós e é Cristo que nos justifica. Então muda tudo, não é porque nós somos bons, mas é porque Cristo está em nós. Então, irmão, se nós anulamos o perdão, nós também não recebemos o perdão. Se eu anulo a graça de Deus, eu também não recebo a graça de Deus. Porque Jesus está ligando aqui o perdão recebido pelo perdão liberado. Você quer perdão recebido? Então libera perdão. Não, eu não vou liberar perdão, então você não vai ter perdão recebido. 2 pesos, 2 medidas. Eu quero ser perdoado da minha dívida bilionária de 2.800.000, como aquele servo. Mas eu não quero perdoar o meu irmão que deve R$4.700, 100 moedas de prata, porque ele é injusto, porque ele foi mau caráter. E você dever R$2.800.000 não é mau caráter, não é injusto. 2 pesos, 2 medidas. Terceiro ponto importante sobre o perdão. A gente valoriza muito o que nós fazemos, irmãos. E a gente acha que o que a gente faz atrai a Deus. A gente acha que o que a gente faz surpreende a Deus. Nós falar, Deus olhar, é como se a gente estivesse nesse culto hoje, Deus olhar para nós e falar, uau, estou admirado com o valor da oferta que o Douglas deu no culto hoje. Nossa, tocou meu coração, eu nunca mais serei o mesmo. Nossa, eu estou admirado como que a Lili, o Pablo e a Dani cantaram, eu fiquei emocionado, porque é isso que importa para mim. É como se a gente achasse isso. Nossa, como que essa igreja é boa, porque eu recebi os irmãos lá, eu cheguei, nós tínhamos irmãos lá abraçando. Irmãos, tudo isso é importante, mas não é isso que atrai o coração de Deus. Isso é fazer, isso é tarefa. E às vezes a gente acha que a gente está arrebentando, porque eu sei fazer alguma coisa. Parabéns. Mas a grande questão, o perdão ele vem antes do fazer. Quer um exemplo tão importante, que nós valorizamos, e é importante a generosidade, mas olha o que a Bíblia diz em Mateus 5, 23 e 24, também faz parte do Sermão do Monte. Mateus 5, 23 e 24. Que mais uma vez, por que eu estou enfatizando que faz parte do Sermão do Monte? Porque é um momento que Jesus está aumentando o nível. Jesus está trabalhando o coração dos discípulos, está preparando eles para a igreja de Atos. Mateus 5, 23 e 24 diz assim, portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo, e se lembrar de que alguém tem algo contra você, não só você contra alguém, mas alguém tem algo contra você, então o que nós devemos fazer? Deixe a sua oferta lá, para tudo, vá, reconcilie-se com a pessoa, então volte e apresente a sua oferta. Irmãos, às vezes a gente acha que a gente está tocando Deus porque a gente está entregando algo de valor. Mas Jesus está nos ensinando que se alguém tem algo contra você, você não tem que viver, finge que está tudo bem, vamos viver a vida, vamos sorrir aquela falsidade. Não, ele diz o quê? Para tudo. Nós não temos que aturar um outro, nós temos que amar um ao outro. E a Bíblia diz, para tudo, para a sua oferta, porque isso está sendo hipocrisia. Você está querendo tocar o coração de Deus de uma forma e você está sendo falso de outro. Então, irmãos, Deus ele não quer a nossa mão, ele quer primeiramente o nosso coração. A minha mão está levando oferta, mas Deus antes de querer a minha mão, que é importante sim a nossa mão, o nosso fazer, o nosso trabalho, louvor, staff, pregar, tudo é importante. Mas antes da nossa mão, Deus quer o nosso coração. Não adianta eu ir lá, aquele cara sem vergonha, eu não quero nem saber mais do Pablo, sabe, não adianta, irmãos, é hipocrisia ou até incoerência. Eu falando que eu adoro a Deus, estou adorando a Deus com a minha mão e meu coração está poluído. É sobre isso que Jesus está falando.
Está dizendo, não faz sentido eu querer entregar, fazer uma adoração, oferta e falar de adoração. Não adianta eu querer adorar a Deus, falar que Deus é santo, se eu estou dizendo um monte de barbaridade, ou falando mal do meu irmão, ou criticando meu irmão, ou falando mal de alguém. É sobre isso que a Bíblia está dizendo, irmãos. O perdão ele vem antes da oferta, o perdão vem antes do fazer. Sabe, a reconciliação fala sobre a bondade de Deus. Deus nos reconciliou através de Cristo na cruz. Nós estávamos destinados ao inferno. Nós não tínhamos mais relacionamento com Deus. Então Deus se importa com a adoração? De fato, lógico que se importa. Mas Deus também se importa com os nossos relacionamentos. Porque a gente gosta muito de mostrar que a gente é de Deus através do nosso relacionamento na vertical com Cristo. Mas sabe como nós mostramos o quanto que a gente é de Deus? Nos nossos relacionamentos na horizontal. Através dos nossos erros, do nosso perdão, da nossa humildade. Irmãos, aqui ninguém é melhor que ninguém. Isso aqui não é, é para A, B ou C, é para todo mundo. Para mim também. Quantas vezes eu erro? Quantas vezes eu sou injusto? Quantas vezes eu piso na bola com meu irmão? Nós não mostramos que nós somos de Deus quando nós acertamos, só falamos as coisas bonitas. Nós mostramos que nós somos de Deus na hora de falar, voltar atrás. Eu queria te pedir perdão porque eu errei com você. Isso é tão de Deus quanto você orar, meu irmão. Isso é tão espiritual quanto a gente pregar ou adorar. Sabe, o perdão ele vem antes da oferta. Antes de tocar o altar, meu irmão, Deus quer tocar o seu coração. A gente fala muito do altar, do fogo, mas o altar aponta para o nosso coração. Antes de nós vivermos uma experiência poderosa, Deus quer tocar o nosso coração. Não adianta a gente querer levantar as mãos para Deus com um ato de rendição. Presta atenção nisso. Não adianta a gente querer fazer isso para Deus. Ó, eu me rendo aos teus pés, tu és santo. Para Deus, eu me rendo. Para o meu irmão, eu me preparo para a batalha. Não faz sentido. Para Deus, eu abro meu coração, eu me rendo. Para o Léo, eu quero dar porrada. Não faz sentido. Deus não quer que a gente só se renda a Ele. Deus quer que a gente se renda como igreja, meu irmão. Não adianta a gente só levantar as mãos para o Senhor com um ato de rendição, mas para a sociedade a gente está com um ato de estou preparado. Deu, vai tomar. Falou, vou falar. Quarto ponto importante sobre o perdão. A falta de perdão, irmãos, ela trava a nossa vida e gera amargura. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Semana passada nós falamos sobre a raiz da ofensa. E falamos que a ofensa, ela muitas vezes vai gerar amargura, ódio, rancor e até homicídio, assassinato. Hebreus 12, 15 diz, cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Versão NVI diz, para que ninguém se exclua da graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Irmãos, a falta de perdão, ela gera amargura. Por quê? Uma falta de perdão nada mais é um sentimento de injustiça, de falar, como que pôde? Eu não acredito que eu fui injustiçado, eu não acredito que eu vivi isso. E você começa a ter razão, de fato, e essa amargura ela cresce silenciosamente. E ela começa a contaminar o seu coração, começa a contaminar a sua família, começa a contaminar tudo. Por quê? Porque em algum momento você sente de verdade disso e de razão para isso. E até talvez você até teria razão, mas isso é justiça, não é graça. Irmãos, não faz sentido nós vivermos amargurados desse jeito, carregando algo, um peso nas nossas costas, deixando de desfrutar. Sabe, quando a gente vive essa amargura, a gente vive desse jeito, irmãos, nada está bem. Sabe, quando tem amargura, nós perdemos a gratidão, nós só reclamamos, perdemos a gratidão de dar graça a todas as coisas, como a Bíblia diz. A falta de perdão é uma prisão, como nós falamos, que você está com a chave, mas você não abre porque você está tão cego, que você não consegue ver que você mesmo tem a solução do problema. Quinto ponto, sobre a importância do perdão. Como nós falamos, perdão não é sentimento, é decisão. Colossenses 3:13. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoe quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem fazer o mesmo, devem perdoar. Irmãos, se um dia passou pela sua cabeça, como já passou na minha, por que eu devo perdoar aquele irmão que não merece perdão? Colossenses 3:13. Assim como Deus o perdoou, você também tem que perdoar aquele que te fez algo.
Ah, mas eu não concordo. Então você não concorda com a Bíblia, meu irmão. Aí fica difícil. Ah, mas eu não acho certo. Então você não está achando que Deus é certo. Aí fica difícil. Ah, mas eu acho diferente. Ah, então você precisa rever os seus conceitos, que é Deus. Sabe, irmãos, nem sempre nós vamos sentir vontade de perdoar. Na verdade, eu ouso dizer que nunca nós vamos sentir vontade de perdoar, porque perdão é quebrar o seu orgulho. Ah, eu estou sentindo de perdoar e você vai se sentir bem depois que você perdoou, mas se sentir bem para perdoar, você não vai. Porque você vai ter que se indispor, você vai ter que olhar no olho de quem você não quer olhar no olho. Irmão, outra coisa, vamos abrir um parênteses aqui. Maturidade. Não vai mandar áudio ou texto no WhatsApp e falar, estou chateado com você. Chama na mesa e olha no olho. Ai, vou mandar no WhatsApp e falar que eu quero perdoar a pessoa. Não, é no olho, gente. Entenda, o perdão, irmãos, ele é obediência, é bíblico. O perdão nada mais é, irmão, não é que não doeu, óbvio que dói, chateia, e óbvio que perdão não é amnésia. Então eu vou perdoar, eu nunca mais vou lembrar. Não. A diferença é que o perdão é como ver uma cicatriz. Quer um exemplo? Quando eu tinha 17 anos, eu sofri um acidente de moto, então eu tenho uma placa aqui, eu tenho uns 20 e poucos pontos aqui na coxa, no fêmur. Irmãos, não dói mais, mas todas as vezes que eu olho lá, tem uma cicatriz, tem uma marca, algo que aconteceu. O perdão é exatamente isso. Não é, eu esqueci que eu caí de moto. Não dói, mas eu vou lembrar. Então, quando eu perdoo, irmãos, é ser curado, ser resolvido. Não quer dizer que você não vai lembrar que aconteceu algo, mas quer dizer que aquilo não te faz mais mal. A história existe, não tem como apagar a história. Nós não podemos mudar o passado, mas nós podemos mudar o futuro. Eu não posso mudar o que aconteceu lá atrás, mas a partir da decisão de hoje, eu tenho o poder de mudar o que vai acontecer amanhã. Então, irmãos, perdão não é, quando eu parar de doer, eu faço. Irmãos, enquanto você não perdoar, não vai parar de doer. Só vai parar de doer quando você resolver a sua vida. A cura, ela começa na decisão de perdoar. Quando nós entendemos, irmãos, 6º ponto. Quanto mais eu fui perdoado, mais eu amo. Lucas 7,47. O que nós vamos ler aqui em Lucas 7,47 é aquela passagem daquela mulher que derruba um perfume caríssimo diante de Jesus. E diante de tantas acusações, como ela é uma pecadora, Jesus diz o quê? Eu lhes digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. E por isso, ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Jesus estava fazendo uma comparação de aquele que se considera pouco perdoado, pouco ama. Mas está dizendo, por que essa mulher fez isso? Porque ela não quer dizer que ela não era pecadora. Mas o que Deus está dizendo aqui, o que Jesus está dizendo aqui? Ela era pecadora, mas ela foi tão perdoada, mas tão perdoada, que ela se sente amada a fazer isso. Então, irmãos, quando eu sei que eu fui tão perdoado, eu me sinto amado de perdoar, eu me sinto amado de reconciliar, eu sinto amado de viver bem com meus irmãos. Porque quando eu sinto que eu fui tão perdoado, eu resolvo a minha vida, eu paro de fazer comparação, eu paro de ficar competindo. Quanto mais nós entendemos o perdão de Deus e a graça de Deus, irmãos, mais misericordioso e gracioso com o irmão nós somos. Porque quanto mais eu quero agir com justiça própria com o meu irmão, é porque eu acho que é assim que Deus age comigo. Não, eu tenho que ser firme com o Léo, eu tenho que ser firme com o Pablo, porque tem que ser assim. Se não for firme, não, ele não dá valor. É porque você tem essa visão que Deus é assim com você. Mas quanto mais você se sente amado, mais você perdoa. Quanto você sente mais a graça de Deus, mais gracioso você é. Então lembre-se disso, irmãos. Quanto mais você tem o amor de Deus, mais você vai agir com graça, com misericórdia. Aquela mulher, ela não está derramando algo caríssimo aos pés de Jesus porque ela é boa. Pelo contrário, ela sabia o quanto que ela foi pecadora, ela sabia o quanto que ela errou, mas ela sabia que o amor de Deus era muito maior do que aquilo que ela tinha feito. Por isso ela está entregando. Ela está entregando o que ela recebeu. Romanos 5, onde abundou a graça, superabundou. Aliás, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Entende, irmãos? Por que eu ajo dessa maneira? Porque onde tinha muito pecado, a graça de Deus é muito maior. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus.
Eu era pecador, eu fui pecador, eu cometi tanta coisa, mas Deus me amou tanto, Deus derramou tanto, que o que eu vou entregar é o que realmente eu recebi. Então quando ela está sendo questionada, mas essa mulher pecadora, Jesus diz o quê? Mas ela demonstrou amor por mim, porque quem muito ama, quem muito recebe perdão, muito ama. Sabe, irmãos, quanto mais eu ter clareza quanto eu sou amado por Deus, mais eu vou expressar isso. E por último, o maior exemplo, o exemplo supremo do perdão é Jesus. Lucas 23, 34. E a banda já pode subir. O trio. Você que gosta de um louvor mais calmo, acústico assim, pelas manhãs. Nós estamos fazendo assim, tá? À noite é a banda completa. Lucas 23, 34 diz, Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Só até a parte A. Irmão, Jesus está na cruz. Jesus está sendo injustiçado. Jesus está sendo acusado do que não fez. Jesus está sofrendo a maior injustiça da história. Mas Jesus não olha para o lado e fala, você viu? Ninguém me deu valor. Você viu? Eu dei minha vida por essa cidade aqui, por essa região, e estão me rejeitando. Não, Jesus não faz isso. Jesus fala, Pai, perdoa, porque eles não têm noção do que estão fazendo. Jesus, ele não está olhando para Deus e fala, Deus mata, Deus fulmina, Deus acaba. Não, o que Jesus faz? Pai, eles estão injustiçando, mas eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O maior exemplo de perdão é Jesus, irmãos. Jesus estava sofrendo naquela cruz, mas Jesus não age com circunstância, ou não age com justiça própria, dizendo assim, Pai, está vendo que eu estou sofrendo? Faz alguma coisa. Não. Jesus olha para o Pai e fala, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus sabia que isso seria difícil, irmãos, ao ponto de um pouco antes falar, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas todavia, seja feita a tua vontade. Sabe, irmãos, talvez há momentos que nós estamos sendo injustiçados, muito menos do que Jesus foi, mas somos injustiçados, e eu não duvido disso. Mas muitas vezes nós não entendemos o que é a graça de Deus e o amor de Jesus para agir com a mesma graça, de dizer, Pai, não é o que meu coração quer, mas perdoa. Porque eu não quero prender a minha vida, eu não quero paralisar a minha vida. Na cruz, meu irmão, Jesus demonstrou que o perdão não depende de circunstância. Na cruz, Jesus, ele mostrou que o perdão, ele não depende da atitude ou da resposta de quem te feriu. Mas Jesus mostra na cruz que a decisão é de quem ama. Se nós amamos, nós tomamos essa decisão. Eu costumo dizer, irmãos, que quem é adulto perde. A criança não está disposta a perder. Mas o adulto é sempre aquele que fala, tá bom, você venceu. É tempo de nós nos tornarmos o adulto da história, meus irmãos. Fala, tá bom, você venceu. Não, mas tá bom, você venceu, não quero ter razão. Só perdoa quem abre mão da razão, meu irmão. E o perdão, ele liberta o coração, ele remove a amargura. O perdão, ele restaura relacionamentos. O perdão, ele mantém a nossa comunhão com Deus. O perdão, ele faz a gente refletir o caráter de Cristo. Se nós recusamos a perdoar, meu irmão, é que nós não entendemos o quanto nós somos amados e perdoados por Deus. Se nós vivemos olhando para as feridas, nós não conseguimos viver e enxergar o propósito. Porque perdoar é se libertar. E o perdão, meu irmão, não é um presente para quem errou. O perdão não é beneficiar quem errou, ainda que beneficia, claro, porque ele vai se sentir bem e saber que foi perdoado. Mas o perdão, ela é uma chave para liberar a sua vida de uma vez por todas. Queria te convidar a fechar seus olhos por um instante. Só perdoa, meu irmão, quem abre mão da razão. O evangelho não é sobre ter razão. O evangelho não é sobre estar certo. Que nós vemos que Deus, sendo soberano, sendo o Criador, Ele abriu mão do filho dele, do filho precioso, do único filho, para que Ele pudesse morrer na cruz, para que nós pudéssemos nos tornar muitos filhos, irmãos de Jesus, onde Cristo se torna o primogênito e nós nos tornamos filhos parecidos com Cristo. O Senhor nos faz um convite nessa manhã a voltar a se parecer com Cristo. O
O Senhor nos faz um convite hoje, meu irmão, a voltar a expressar Cristo, não só quando a gente está feliz, mas expressar Cristo nos dias mais difíceis da nossa vida. Como Jesus estava na cruz, era um dos dias mais difíceis de Jesus, mas naquele momento ele expressa o amor do Pai, dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Queria te convidar a fechar seus olhos por um instante.